Então vamos lá, mais um Respostas de Sábado aqui no canal das Antigas 80. Para você que não sabe, nesses vídeos eu respondo comentários, perguntas, críticas, tudo que é feito aqui nesse canal. E nesse canal a gente só conversa sobre essa geração de equipamentos dos anos 70, 80, alguma coisa dos anos 90, aquilo que vale a pena. Então como funciona? Inscreva-se no canal, ative o sininho que você vai ser sempre notificado quando eu lançar um vídeo novo, tá? Conhecendo, curiosidades, comparando, tudo sobre essa geração. Então, novamente, interessa essa geração para você? Quer conhecer um pouco mais? Inscreva-se e ative o sininho. Não esquece de dar o like aí também para ajudar. Bom, e como funciona? Funciona da seguinte maneira. Lá no vídeo anterior, hoje nós estamos no 200 e... Putz, eu já me perdi aqui, 230... Deixa eu ver qual foi o anterior aqui, ó, 233. Então nós estamos no 234. Edição 234. Então como funciona? No vídeo passado, 233, que está aqui no meu celular, ó, o pessoal fez comentários, perguntas que eu vou responder, vou comentar aqui nesse vídeo de hoje. E hoje, plano de fundo aqui, nós temos... PM5000, simplesmente um amplificador, acho que seria o exemplo da indústria nacional dos anos 80, dos anos 70, seria um dos maiores exemplos da indústria nacional dos anos 80, com certeza seria o PM5000, se a gente tivesse uma votação, se a gente fizesse uma votação, esse aqui, talvez o Gradiente A1, fosse os equipamentos que fossem mais votados aí, para poder ser, né, o exemplo clássico dessa geração. Espera aí, deixa eu pegar meu cachorrinho que ele tá... Aí, ó o V da mãe. Tá querendo ferrar tudo aqui. Então, beleza, vamos lá. Plano de fundo hoje, PM5000, tocando aqui as caixas IBS MK2, que também é uma outra representante da indústria nacional. Então, vamos lá. Começar aqui as perguntas. A ordem das perguntas, quem me dá aqui é o YouTube no celular, no vídeo passado, como eu já disse. Tem interesse em fazer uma pergunta? Faça aqui nesse vídeo, que lá na semana que vem, se o pessoal aguentar, né? Que a gente tá um por semana aí, 1 hora de vídeo. Pessoal, é bem... para aguentar, não é fácil. Vamos lá então. Começar aqui, ó. F. Suzano. Olá, César. Assunto Tape Deck é sucesso nesse canal. Tive um cunhado que infelizmente já foi embora desse mundo. Vamos ver, bem comprida a pergunta dele. Vamos lá. Já foi embora desse mundo. Cadê? Já foi embora. Foi técnico e DJ de uma casa de show conhecida aqui em São Paulo, nos anos 90. Ele gravou para mim uma fita BASF cromo que eu tenho até hoje lá no estúdio com um deck profissional da Nakamichi. Na época, isso era top das galáxias. Quando fui ouvir em meu 750D Polivox em casa, o som estava mais baixo em um dos canais, então achei que meu tape estava desregulado e fui usar de referência a fita gravada para ajustar o alinhamento, pois gravada em um tape profissional top, certo? Então fui mexer no famoso parafuso do cabeçote. Depois todas as fitas que já tinha gravado nele ficou ruim, logo gravei todas de novo, resultado, estraguei tudo. Todas ficaram fora de alinhamento. Fui descobrir depois de 25 anos, quando comprei outros aparelhos e um osciloscópio e fitas padrões de alinhamento. Então o famoso tape deck profissional de estúdio Nakamichi estava com problema de alinhamento de cabeça. Isso é uma coisa muito complexa. Perfeito, né, meu amigo F. Suzano, ele tá sempre... A gente não pode confiar, né? Quando as pessoas vêm aqui assim, não, existe fita de alinhamento, fita que o pessoal compra. Cara, acho que a única fita que você pode confiar, na minha opinião, é a fita original. Então, se você compra lá uma fita original, né, que foi gravada provavelmente num equipamento super profissional, e aí sim você pode confiar nela, para alinhamento, para tudo mais. O pessoal vende réplica, só que você tem que entender o seguinte, essa réplica foi gravada em um tape deck, né? Então, digamos, eu tenho a original? Tenho. Mas como que eu vou vender a original? Não tem como copiar ela. A única maneira de copiar ela é passando por uma nova fita em um tape deck. Então você não está confiando na fita original, você está confiando numa gravação que foi feita em um tape deck. Consegue entender ou não? Exemplo, os caras vendem a fita aí, né, padrão original, e falam assim, não, mas eu tenho a fita original aqui para usar como master. Beleza, eu posso baixar na internet o áudio original, o padrão original, e gravar num tape. Vai ser a mesma coisa. Por quê? Porque quem assinou aquela gravação, quem ajustou aquele tape deck, quem
assinou a gravação da fita de padrão, foi o tape deck que foi gravado. Então, se foi gravado num 750D, é ele que fez a padronização, é ele que gravou ali naquela fita. Entendeu? Aquela fita não é mais igual à outra. O que eles alegam, o pessoal que vende? Veja bem, não estou criticando o pessoal que vende. É melhor fazer com a fita mesmo aí, mesmo que a gente não tenha certeza, do que não fazer, né? Mas isso é bem complexo, como você disse. Então teria que estudar como fazer corretamente e tudo mais. Bom, então as pessoas não entendem isso, né? Que uma cópia de uma fita original de alinhamento não é a fita original de alinhamento, certo? O tape deck que gravou essa cópia é que fez a gravação ali, passou ali, você entendeu? É bem complexo. Bom, então se foi feita essa cópia num S125 ou num Nakamichi, tanto faz. Quem fez foi esse tape deck. O pessoal alega que é o seguinte, que depois ele grava a fita, né, a réplica, a segunda, a gravação da fita original, ele compara com a original. Você acha que ele compara uma por uma? Você acha que ele vai ficar comparando uma por uma? Então é muito complicado a situação de tape deck, né? Você mesmo falar, eu confiei no Nakamichi e estraguei todos os meus equipamentos. Eu sempre falo aqui no meu canal, quando a pessoa pergunta assim, que deck que é bom para comprar? Aquele que é mais bem conservado. Porque às vezes você pega um equipamento top de linha, supra-sumo, mas que está descalibrado, não adianta nada, né? Então, fazer essas regulagens, mexer em um equipamento que você confia que é original, que saiu de fábrica com aquelas regulagens, eu acho muito complicado, né? Então é muito complicado mesmo. E além do mais, cada tape deck deixa, como eu disse, uma impressão na fita, né? Então, digamos, um tape deck, um S126 que gravou uma fitinha, se eu escutar nele mesmo, vai estar perfeita. Mas se eu colocar num outro tape deck supra-sumo, talvez não fique bom. E ao contrário também, você entendeu? Então é bem complicado essa situação de tape deck. E essa história de você confiar, acabar confiando, né, nas fitas ou numa gravação que você... Nome, essa é a verdade. Você acaba confiando no nome do tape deck que gravou. Não é legal isso, né? Temos aqui algumas respostas, vamos lá. F. Suzano, tive um Nakamichi 600 Vintage Luiz José conversando aqui. Nakamichi 680 ZX. Não deixava ninguém pôr a mão. Nunca vi gostar tanto num parafuso de azimuth. Não é que os meus 750D não fizessem isso, mas depois do Nakamichi padronizei e não foi mais preciso mexer. As fitas que estavam de alguma forma ruim foram regravadas. Apesar do meu pai ter as fitas da Philips e algo da Technics para alinhamento de tape deck, assunto muito legal quando levamos a sério, tape deck, no meu ver, são a cereja do bolo, depois dos tocadiscos, minha opinião. É isso aí, ele comentando aqui o comentário do Luiz José. Tem mais um comentário aqui, ó. F. Suzano, outro detalhe nos Nakamichi, eles têm azimuth automático, ou por um knob no painel. No caso de parar o alinhamento, na hora de gravar a cabeça, REC com a do play, bem peculiar, mas é isso, o play é fixo. O alinhamento, o bloco das cabeças é feito diretamente dos que conhecemos. O meu 680 GX era assim, e ainda tem duas velocidades de fita, uma mais baixa e uma normal. Imagina gravar na velocidade baixa, só reproduzir nos Nakamichis. Então assim, né, esse negócio de duas velocidades tem equipamento que grava rápido, né, mas tem que ser duplo deck, né, senão para as duas fitas correrem no mesmo velocidade. Então outro detalhe aqui, né, que nosso amigo José comentou, é que, cara, às vezes o tape deck não tinha problema, né? O meu amigo foi lá, gravou lá pra mim no estúdio. Às vezes o tape deck não tinha problema, mas só que as pessoas não entendem que esse tipo de tape deck, ele precisa de uma manutenção, de limpeza. Já aconteceu comigo aqui, de às vezes o tape deck tá gravando ali, putz, daí vai escutar, putz, tá muito baixo, e daí, puta, será que tá ruim, será que não? E às vezes tem uma sujeirinha, uma sujeira na cabeça, ou até mesmo uma fita que não ficou compatível com aquele aparelho. Por isso que eu sempre falo, vai pegar uma fita, principalmente fita com 30, 40 anos aí que o pessoal compra, e vai pôr no tape deck, faz um teste antes. Nivela lá, né, os VUs,
faz um teste na gravação, gravou bem, aí continua gravando. Gravou torto, o que pode ser? Limpa de novo toda a cabeça, limpa tudo ali, gravei, continua torto, beleza, o que você vai fazer? Na hora de gravar você dá um gásinho mais aqui, aí a tua fita vai ficar padrão igual. Por quê? Porque às vezes a própria fita não tá alinhada, né, com o tape deck. Outro detalhe desse negócio de alinhamento de tape deck, que é o que a gente conversou lá sobre o azimuth, né, é que, pra você ter uma ideia, no próprio manual, putz, eu não tenho nenhum aqui, mas já mostrei aqui no canal. Pelo menos já gravei, não sei se eu já fiz vídeo disso ou não, né? Mas eu já mostrei aqui no meu canal que os próprios tape decks, no manual, vinha escrito lá. A hora que tiver que emendar esse vídeo aqui, eu vou pegar o manual lá. E aí, o manual tá escrito lá: aparelho calibrado, fita normal, com fita tal. Fita cromo, calibrado para fita tal. Então, as próprias marcas, Gradiente, Polivox, elas tinham uma parceria com as fitas e eles calibravam os tape decks de fábrica com aquela fita. Então, se a pessoa que comprou o tape deck utilizasse aquele mesmo modelo de fita que o aparelho foi calibrado, era 100% de chance de dar tudo certo. Agora, se você usasse um outro modelo, talvez um canal mais baixo, um canal... você tivesse que fazer algum ajuste além, né, do que normalmente é feito na fábrica. Então, se no manual do tape deck já está escrito lá que ele foi ajustado por um tipo de fita, é que você já percebe que normalmente pode ter diferença de um tipo de fita para outra, né? Então é isso aí, obrigado pelo... esse é um assunto bem complexo mesmo. José Carlos, boa noite, top, valeu, obrigado. Provavelmente ele está falando lá do equipamento passado. Comentário de membros, né? Aqui nesse canal a gente tem o setor de membros, você assiste vídeos de bastidores, na verdade mais ajuda o canal aí mesmo, que de vez em quando eu posto alguns vídeos lá, postei alguns vídeos do celular mesmo aí, mostrando alguns equipamentos. Um que não valia a pena, né? Para quem é membro sabe o que estou falando, mostrei um equipamento que estava sendo anunciado e não valia a pena, estava sendo dito lá, nossa, lindo, maravilhoso, e aí quando se ia analisar, né, esse seria era um bom exemplo para analisar numa live, né? Talvez no final do mês aí, não sei, talvez hora que der, né? Dependendo aí, eu faço uma live e a gente analisa, aí eu mostro, né? Para quem não sabe, às vezes a pessoa anuncia um equipamento desse daqui, nossa, raridade, não sei o que, tudo trocado, faltando peça, faltando parte, e era o exemplo lá que eu mostrei no setor de membros. E também mostrei inclusive um equipamento desse que poderia valer a pena. Depende, se você tivesse lá no local onde ele estava anunciado, poderia sim valer a pena adquirir. Claro que, para mim, valeria a pena. Por quê? Porque eu vou lá, vou dar gás neles, vou fazer as manutenções, correto? Mas talvez, isso eu expliquei lá no setor de membros, no vídeo exclusivo para membros. Tem interesse, vire membro, pague lá, você vai ver esses vídeos lá. E aí eu expliquei para o pessoal, mas você pode ir lá comprar, mas talvez não valha a pena. Por quê? Porque você vai ter que gastar uma fortuna para manutenção. Eu compraria por aquele valor e eu mesmo faria a manutenção. E uma coisa que eu vou falar aqui agora, eu não posso citar nomes, não posso citar modelo de aparelho, nem nada para não ligar o comprador ao vendedor. Mas aqui tive alguns problemas aqui com pessoa que comprou equipamento de lojista, dizendo que o aparelho foi revisado, certo? Só que eu vendi um equipamento para essa pessoa e na hora dela ligar lá, ela... não, teu aparelho está com problema. Só que não era o meu aparelho, era o aparelho que a pessoa que ela comprou lá de lojista. Deixa eu baixar aqui agora. De lojista. Então quer dizer o quê? Lojista vendendo equipamento cheio de problema. Complicado, hein? E por preço cheio, né? Aquele preção bonitão, né? Complicado. Então vamos lá. Membros. Norton Luiz. Salve César. É o que eu faço no Spotify para fitas cromo. E como fica bom. Eu particularmente não gosto muito, Norton. Eu não vou falar sobre isso, né? Eu acho que o sinal, né? Não importa muitas vezes como se grava, mas da onde vem o sinal é muito importante. E aqui é um exemplo, ó, aqui é a plaquinha pendrive. A plaquinha pendrive, eu sinto que eu já prometi que ia fazer. É só arrumar tempo, eu vou fazer. Que é o que? Um vídeo comparativo. Pegar a mesma música, certo? Vou pegar lá o CD, pôr no computador, ripar em MP3,
pegar, passar pro pendrive, vir aqui, colocar na plaquinha pendrive e a gente vai escutar. E aí a gente vai escutar o som e tal, vai tentar analisar. Depois eu vou pegar um aparelho de CD player, vou colocar esse mesmo CD dentro de um aparelho de CD player normal, né? Porque a gente sabe que dependendo do aparelho de CD player pode melhorar ou não, depende do DAC que está lá embutido dentro dele. Vamos pôr um CD normal e vamos escutar, para ver se tem diferença. Claro que tem diferença. Então não adianta nada você, na minha opinião, você pegar uma fita top, o cara gasta 300 pau na fita, mano. Compra uma fita de 300, compra deck de R$2.000, gasta mais 1.000 pro cara regular, deixar tinindo. Daí a hora que você vai ver, ele tá gravando aonde? Do Spotify. Gravando aonde? Do YouTube. Pô, o que que adianta? Ter um puta de um equipamento pra gravar, pra tocar fita e o sinal é uma porcaria. Desculpem a minha honestidade, né? É complicado, tá? Mas é óbvio, eu não uso Spotify, então eu não posso ter certeza se é bom ou não. Mas eu acho que, já que você gastou tanto no equipamento e tudo mais, o sinalzinho... eu nem deveria estar falando isso, né? Porque eu estou em busca de CDs, discos de CD, e cada vez que você vai num brechó, alguma coisa, os discos estão cada vez mais caros. Os discos estão cada vez mais caros. Por quê? Porque a procura é lei do mercado, né? A procura começou a voltar novamente para os discos de CD, e aí começou a encarecer novamente. Antigamente, né? Alguns anos ninguém queria CD. Ah, o que eu vou querer CD? Tem tudo no YouTube, tem tudo na internet. Hoje o pessoal volta a querer CD e tá encarecendo. O CD que você pagava 5 aí nos brechós, os caras estão pedindo 15 já. Então tá difícil. Nem deveria estar falando isso, né? Porque aí, eu falando isso, a pessoa... Ah, não, então eu vou começar a comprar CD. Aí é mais um concorrente e o mercado inflama e aí cada vez mais caro. Vamos lá. Caio Miguel. Tudo bem, César? Este é uma excelente resposta de sábado. Obrigado por tudo em todos os seus vídeos. Agora uma pergunta. Meu receiver da Samsung modelo 6060 tem uma entrada e uma saída Dolby para o FM. Tem que ter um decodificador externo para esta entrada e saída. Como não acha, pode utilizar saída. Como não acha, pode utilizar esta entrada e saída para um tape ou um equalizador? Obrigado, mais uma vez no resposta de sábado. Olha, puxa, eu não sei o que te dizer. Por quê? Porque eu tenho o 9090, mas o 9090 ele tem o Dolby embutido já, né? Então ele não deve ter essa entrada. Na minha opinião, eu acho que é o seguinte, essa entrada ela só vai funcionar no equalizador, não, quer dizer, no FM, certo? Eu não sei se essa conexão Dolby, ela entraria como Dolby, né, no caso, em todas as funções. O que eu quero dizer? Que ela está ligada ao FM. Então, digamos assim, se eu jogar um equalizador, exemplo, né, vou jogar um equalizador nessa conexão, ela vai equalizar o quê? O teu FM, só. As outras conexões não vão monitorar. Então, digamos assim, uma teoria, certo? Se ela está dizendo ali que ela é específica para o FM, então vai equalizar? Vai. O que? Só o FM. As outras coisas não vai. Então você não pode... Ah, eu posso ligar um tape deck? Talvez. Mas o que é o sinal que vai entrar no teu tape deck para você gravar? Só FM. Você consegue entender? Porque essa conexão ela está ligada diretamente ao bloco de FM do teu equipamento, certo? E não ao conjunto completo. Então é diferente de aumentar no monitor, que você seleciona o que você quer mandar para aquele sinal e receber de volta ali depois. Ali não, ali provavelmente só o sinal que vai ser jogado ali é o do FM. Então você pode ligar um equalizador? Eu acho que sim, mas só vai equalizar o FM. Consegue entender? É isso aí, obrigado por participar. Continuando, vamos lá. Esse vídeo, né? Não esquece de dar o like aí, aqui no meio do vídeo, para ajudar, né? Vai ser longo novamente. Vamos lá. Cláudio Gouveia. As minhas caixas eu copiei, se não me engano, o modelo 4520 ou tobogã. Fiz 4 caixas. Seu grave ficou ótimo. Fiz uma em madeira naval. Mas aí é o seguinte, né? Tobogã é caixa que a gente usava profissionalmente. Da onde ela vem, que é a caixa JBL, ela não é usada profissionalmente. Ela é usada... Na verdade né? Profissionalmente. Se for ver, tem alguns shows, assim, dos anos 70 tal, que aparece tobogã. Parece que tem um guitarrista aí, não sei onde, que ele só usa a caixa tobogã. Você entendeu? Você vai lá, o cara exige, ele não quer essas caixas Marshall, normal, ele quer tobogã. Então tem tobogã, né? E o que acontece? E aí, como eu falei no vídeo passado, essas caixas elas eram muito replicadas. Então o pessoal conseguia lá os projetos, a própria Selene às vezes divulgava, W-Orne da Selene e tal.
E aí a pessoa ia lá e fazia. Então, digamos, a Selene vendia um alto-falante lá, não, eu tô vendendo esse alto-falante. E aí ela mandava um monte de projeto. E lá na metade dos anos 80, no começo não, né? Porque no começo ela oferecia aquelas caixas quadradas ainda. Mas no metade dos anos 80 pro final, ela já mandava uns projetos tipo W-Horn, Cara, eu tô perdido nos modelos. Mas tinha aquelas, que é uma caixa cornetada, bonita pra caramba também. Era vendida aí. A própria Selene, se não me engano, vendia essas caixas originalmente. Mas isso que você falou aí é comum, né? O pessoal pegava o projeto e eles mesmos fabricavam as caixas. E tobogã, W-Horn, isso daí o pessoal usava bastante. E usa madeira naval por causa dos lugares onde utilizava, né? Às vezes utilizava em lugar aberto, ou então num salão que poderia ter umidade, esse tipo de coisa. Então o naval é mais resistente. Porque antigamente a gente não pintava as caixas com esse bate-pedra que existe hoje. A gente passava um preto fosco ali mesmo e a madeira ficava praticamente exposta. Então o naval aguentava mais no profissional. Pô, que droga, né? Que não fica os views aí, vamos, cara. Que música. Ele tá tocando uma música xarope aqui do YouTube. Então, vamos colocar mais volume. De repente bate com tudo. Então é isso aí, né? Mas o madeira naval, com certeza. Se a diferença de valor for pouca, utiliza o naval, que é... Olha lá, filha da mãe. Música do YouTube. Tudo feito por IA, né? Alguém perguntou semana passada sobre fazer músicas por IA. O Elton Franco. O Elton, boa noite. Wilton, né? Wilton, uma coisa assim. Vou fazer 2 caixas com MDF de 15. Dá certo? Normal. Só aquilo que eu falei na semana passada. Faz com MDF se você vai economizar um dinheiro, né? Óbvio que é muito melhor. Se você for usar dentro de casa, faz com MDF e compra um falante melhor. Um tweeter, um médio melhor. Correto? Mas agora, se a diferença pro naval for pouca aí na tua região e tal, ou quem tá fazendo, hoje se você for comprar caixa profissional, existem aí as caixas que o pessoal gosta muito, que é as... Cara do céu. Como que é? Puxa vida, esqueci o modelo da caixa. Uma que é para subgrave. Cara, eu tô... Mas então vamos lá. Então o pessoal vende aí na internet, no Mercado Livre, e tem 2 modelos. Então você consegue comprar as caixas tanto com MDF como em naval. Daí tem a diferença do valor. Então, se a diferença do valor for pouca, fica com o naval. Tony Fariano. Bom dia. Para mim a saga é achar um técnico bom, cuidadoso e com preço justo para arrumar meus 2 cassetes, um CP750D e um GX-M10. Então não se sinta só, se você montar um grupo aí você vai conseguir bastante pessoas, mas que ganha essas músicas, cara. Tem que pôr alguma coisa aqui que fique certo, vocês viram, hein? Então o que acontece? Não se sinta só, monte um grupo que vai ter bastante pessoas com o mesmo problema que você, sabe? Então não é uma coisa... Não é só tua, não, esse detalhe de técnico, né? E aí ainda você quer uma coisa impossível, na verdade. Que é o quê? Um técnico que seja bom, que seja cuidadoso e que faça um preço justo ainda. Eu poderia indicar alguém que seja bom e que tenha preço justo, mas cuidadoso não. Aí eu posso indicar um que seja bem cuidadoso, mas vai levar 5 anos para arrumar o aparelho. O preço é lá em cima, né? Então é bem complicado. Técnico, é por isso que as pessoas vêm e falam assim pra mim: César, por que você não indica um técnico aí e tal? Você não conhece ninguém, não sei o que, cara. Pra quem já teve experiência com vários técnicos e tudo mais, eu não indico, certo? Por quê? Vou repetir isso novamente. Porque quando eu mando algum equipamento que eu não consiga fazer, eu sempre falo, seja autodidata. Você mesmo ir lá e fazer suas coisas. Mas tem coisas que você não consegue, né? Que você tem que passar para um terceiro, você tem que terceirizar. E isso é uma crítica, né? Pô, tem muito vendedor de equipamento aí, né? Lojista, né? Que não sabe fazer uma limpeza de potenciômetro. Tem que terceirizar a limpeza do potenciômetro, caramba! Né? Então, tipo, pô, aqui tá com mau contato aqui. Não, vou mandar pro meu técnico revisar. O técnico só vai lá, limpou o potenciômetro, às vezes nem limpou direito, tá revisado. E aí vende para alguém como revisado. Aí meia hora depois o potenciômetro dá defeito de novo, dá mau contato de novo, porque não limpou direito.
E o cara, o técnico ganhou. Você entendeu? Cobrou uma fortuna lá. O vendedor vendeu como se fosse revisado. E aí sobra para quem? Só adivinha para quem que sobra para ir lá refazer o serviço? Não. Então, sinceramente, se você tem um equipamento aí que só tá com mau contato e levou para um técnico arrumar, desculpa aí, mas faça você. Técnico tem que ser técnico. O cara tem que ir lá, trocar componente, medir componente. Esse é o serviço dele. Não ficar limpando potenciômetro aí, cobrando uma fortuna achando que fez revisão em equipamento. É um assunto bem delicado e eu não gostaria de estar comentando sobre ele, tá? Vamos lá, continuando aqui. Obrigado, né? Se caso alguma pergunta que eu fiz aí, alguma resposta que eu dei... Oh, tá aparecendo minhas bagunças ali? No cantinho? Acho que não, né? É isso aí. Então o que acontece? Se alguma pergunta que foi feita aí e você não foi bem explicado, refaça aí. Semana que vem a gente continua aí na luta, né? É isso aí. Até a hora que o pessoal não aguentar mais. Vamos lá. A Alexandre Arraes. César, que produz esse tape deck com USB para você? Eu mesmo, né? Inclusive, provavelmente você é novo aqui no canal. É um deck lá, plaquinha pendrive, né? Olha lá, você está assistindo aí, tem mais um lá em cima, ó. Na verdade tem dois, né? Tem um CCE aí desligado e um gradiente ali, tá? E aqui, ó, quem tá tocando aqui é as caixas. Opa, só que não dá para deixar, né? Direitos autorais, ainda preciso gravar um vídeo do PM tocando essas caixas aí. Foi caixas que eu acabei de pôr à venda. Então o que acontece? Aquelas caixinhas, aquelas adaptações de pendrive no tape deck, quem faz sou eu mesmo, tá? Não terceirizo, nem isso terceirizo não. Se você deve ser novo aqui no canal, tem Saga aí. Procura aqui no meu canal Saga plaquinha pendrive. Como que é? Quero atualizar esses tapes, me rendi à atualidade. Aí eu mostro lá escolhendo o tape, dizendo por que o tape vai virar plaquinha pendrive, por que não dá para salvar ele. Tem uma saga completa, inclusive eu comprando plaquinha aqui, depois tentando escolher uma melhor, porque o pessoal adaptava celular e eu não achava legal o celular. Aí fui lá no AliExpress, achei uma plaquinha, comprei, mostrei eu comprando, mostrei eu esperando, mostrei quando chegou, mostrei eu adaptando. Tem uma saga completa com relação a isso aí. Eu mesmo fiz, nada terceirizado. Vamos emendar o vídeo. Então vamos lá, continuando aqui. Vamos ver onde é que eu estava. Wilton França novamente. Eu tenho um Aiva, 30 anos, nunca foi para revisão. Bom, então se você está com ele há 30 anos e ele nunca foi para revisão, provavelmente o CD player não funciona direito, os toca-fitas também não. A pessoa às vezes fala assim, não, tem um Aiva aqui, tá perfeito. O quê? O FM e o amplificador, né? Porque Aiva, esses Aivas dos anos 90, né? Por um pouco tempo já começava a dar problema no CD, pular CD, enroscar, girar ali o carrossel e não ir mais, fita já não ir para frente e para trás. Ah, César, mas eu não uso fita. Então não fale que o teu equipamento está 100%. Tá? Porque tem muita gente que compra esses equipamentos para usar fita e um Aiva dessa geração aí 100% funcional é meio difícil, hein? Se o teu tá 100% funcional e nunca foi para revisão, deve ser um Aiva bem muito louco. Marcelo 54527. Boa tarde, César. Parabéns pelo canal. Gosto dos conteúdos e da sua forma de passar as informações. Obrigado, né? Obrigado mesmo. É assim mesmo. Aqui é espontaneidade, né? Não tem muito segredo não. Vamos lá. César, eu tenho um som vintage e também gosto de caixas profissionais. Sim, igual eu, né? Só que hoje os alto-falantes têm outra proposta em sua construção. Qual alto-falante de 15 você me recomenda? Eu queria que tocasse frequências baixas também. E eu vi uns da Oversound. Você me recomenda de 8 ou 4 ohms? Desculpe se a pergunta ficou grande. Não, não ficou grande. Mas esse é um problema comum. Eu já propus a fazer live, vídeo, conversando sobre procurar falantes, né? Bom, primeiro vamos ter que descobrir o que você quer, né? O que você quer das caixas, né? Você quer volume, qualidade, né? Então tem que saber exatamente o que você quer. Hoje em dia, alto-falante que é vendido aí ou é sub de carro, certo? Que dá para usar nesses aparelhos? Até que dá, né? Porque eles têm baixa impedância, tal. Você faz uma caixa ali, talvez até dê para usar. Só que tem que tomar cuidado com a quantidade do alto-falante que vai ligar e tudo mais, né? Ou então é vendido alto-falantes profissionais, né?
Os famosos alto-falantes residenciais de qualidade e tudo mais, já não encontra mais à venda. Bem difícil, né? Então, realmente vai ser difícil aí a tua luta. Eu, particularmente, se alguém falar assim pra mim, César, vamos comprar 2 alto-falantes novos pra pôr aí, montar uma caixa, eu iria correr atrás de usado. Eu já mostrei aqui no meu canal, eu correndo atrás de alto-falantes da Snake, né? EX155, WPU da Selenium, né? Então eu já fiz. Mas ali você diz que quer escutar um pouco de som um pouco mais sub, né? Mais grave, mais baixo. E os oversound dizem que responde. Só que tome cuidado ali, que ele pode até responder, entendeu? Só que os parâmetros, se você for olhar os parâmetros ali, ele responde mais para médio grave para cima. Ele pode até responder subgrave, mas num nível, quer dizer o quê? Vamos tentar ser bem claro, né? Então, exemplo, se eu ligar aqui, certo? Aqui eu tenho outro falante da Dalvox de época. Então, ele vai responder tanto médio grave como subgrave com o mesmo dB, digamos assim. Então, eu estou injetando aqui, sei lá, 100 watts, ele está respondendo o subgrave, por causa da construção da caixa, selada e tudo mais, no mesmo nível, certo, do médio grave. Esse alto-falante da Oversound, talvez ele responda subgrave. Só que o que vai acontecer? A parte de médio e médio grave, ela vai responder muito antes. Então, para você ter um nível de subgrave decente, você vai ter que injetar mais volume. E conforme você injeta mais volume no médio grave vai ter também. Então ele fica um buraco assim, ó. Fica tipo uma curva assim. O grave está aqui, o subgrave está aqui, e o médio grave e o médio estão aqui em cima. Então, conforme você vai colocando volume, essa diferença vai aumentando. Aí você pode até colocar um crossover, um divisor, e tentar fazer isso aqui, né? Igualar, e quando você põe volume, ele iguale. Entendeu? Pode até ser que você consiga, mas aí o teu projeto de sistema tem que ser muito mais elaborado e tudo mais. Então, infelizmente, alto-falante profissional, ele foi feito para falar médio grave, né? Existia, não sei se existe ainda, um subwoofer profissional da Selenium que era vendido, que era o tal do SW, que é a mesma coisa que um WPU 1509 e tudo mais, só que ele tinha uma resposta melhor de subgrave. Acho que era eu tenho o catálogo dele aqui, SW alguma coisa, mas não sei nem se existe ainda, entendeu? Então, o que eu vou te falar? É difícil, é bem difícil. Caixa acústica não é à toa, né? Que o pessoal gasta uma fortuna com caixa acústica. Se você for ver canais aí de audiófilos, o cara tem 300 caixas que ele montou, 300 projetos que ele já tentou fazer para tentar tocar o que ele queria e não conseguiu, né? Então, uma caixa acústica é o ponto mais frágil aí da parte do equipamento de som. Um amplificador desse vai tocar de 20 a 20K sem problema nenhum, que se injetar nele ele vai tocar, mas a tua caixa responder que é o problema. Então é bem complicado. Com relação a 4 ohms e 8 ohms, eu mesmo troquei aqui uns woofers que eu tinha de 4 por de 8. Por quê? Porque como eu tinha 4 alto-falantes, então é melhor 8 ohms. Porque você usa os 4 alto-falantes, cai para 4 e você usa um amplificador normal. Mas nisso é porque eu queria colocar isso num ambiente grande, fazer uma divisão de caixa, colocar mais caixa possível num amplificador, entendeu? Que nem a gente fazia na sonorização dos anos 80, quanto mais caixa, ia lá, tinha 16 caixas lá de 15 polegadas com um a um tocando, né? Era umas loucuras que a gente fazia. Mas, se você não tem espaço para 4 caixas, eu não tenho espaço para 4 caixas, eu quero só duas caixas e quero que o meu amplificador tenha o melhor rendimento, alto-falante de 4 ohms. Agora, se você quer, eu quero colocar 4, uma em cada canto da sala, ou eu tenho um espaço e eu quero dividir um pouco mais o som, e eu acho que 4 caixas é legal e tudo mais, 8 ohms, porque você consegue ligar as 4 caixas no mesmo amplificador. Consegue entender? Agora, para pessoas que têm pouco espaço e querem o melhor rendimento do amplificador, que é o meu caso hoje, então quer dizer que eu me arrependi de ter vendido os alto-falantes de 4, né? E ter ficado com os de 8, porque hoje eu estou pensando até em pôr para vender um par dos de 8 ohms e ficar só com um. Então hoje, se eu ficar só com um par, quer dizer o quê? Um par de caixa, o ideal seria ter 4 ohms. Consegue entender? Mais ou menos por aí. Quiser mais algum detalhe aí, pergunta novamente. Wilton França novamente. Wilton, como disse anteriormente, vou fazer 2 caixas com MDF de 15. Vou colocar 2 vias. Bom, o que eu vou te falar? Tudo bem, caixas com MDF de 15 e tal, normal. Mas 2 vias
né? Hoje é muito mais fácil, apesar que não, mas é muito mais fácil fazer 3 vias, né? Eu acho que 3 vias vou ser bem sincero, eu não abro mão de um Twitter e de um médio. Ah, César, já teve drive de titânio? Já tive drive de titânio. Eu acho que abre um buraco ali. Talvez, né, num projeto ideal de caixa, por falta de espaço, né, você pode colocar, não seria 2 vias, mas você pode utilizar um Twitter com médio, que é o que o pessoal utiliza em 2 vias, em uma caixa dessa, poderia, certo? Até poderia colocar um sub, né? Que a gente estava conversando sobre o alto-falante, também poderia. Mas César, ficaria um buraco aí, né? O problema é esse. As pessoas não entendem, é isso. O buraco na resposta. Você entendeu? Pô, se eu tenho um agudo, médio e grave, essas 3 peças ela tem que responder todas as frequências. Então, da onde começa lá o meu grave? Até onde ele vai? Até onde começa o meu médio? Um erro que a gente cometia muito com som automotivo na época era justamente isso. Os caras tinham 2 caixas de sub e 4 cornetas e 2 Twitter, né? E aí o médio grave ia aonde? Aonde ficava os médio grave? 0, né? Inclusive uma história que eu preciso contar com relação a essa história de médio grave. Tem uma mulher lá nos anos 90 que foi campeã mundial da SPL, porque ela percebeu isso e só foram perceber que ela estava utilizando de uma maneira diferente e sendo campeã toda vez, e daí proibiram. É uma história, alma alguma coisa. Para quem viveu o mundo automotivo do som, né, profissional nos anos 90 sabe de que eu tô falando. Então, esse é um problema. Então, no caso aí, eu usaria drive de titânio? Usaria. Mas aí eu compraria um mid-bass ou um mid-ranger, né, desse da Snake. Eu queria, na verdade, que fosse de 6. O ideal seria um de 6 polegadas, de 8 ohms, para mim substituir minha corneta. Mas não acha, então acha de 8. Então eu faria uma caixa com alto-falante de 8, respondendo ali o final do grave, mais médio grave e mais médio. E daí eu poderia colocar um titânio, respondendo médios e agudos. Mas se eu tivesse espaço na caixa, eu ainda colocaria um alto-falante para médio e um alto-falante para agudo. Você entendeu? Para você não ficar preso a um alto-falante só, respondendo muitas frequências, né? Então, essa discussão de caixa acústica, de montagem de caixa acústica, é bem complicado, né? Se a gente tivesse... Exemplo, eu entendo todos esses audiófilos, essas pessoas que têm vários projetos de caixa. Não, fiz esse projeto, depois fiz esse, fiz aquele, não sei o quê. Eu entendo, porque a busca do áudio perfeito num par de caixas é grande, né? E se a gente tivesse dinheiro infinito, eu mesmo, se tivesse dinheiro infinito, eu estaria aqui com um paredão, com 8 W-Horn, que eu via venda aqui na minha região, mas como uma outra pergunta aí, eu sou do som profissional, então eu comprei caixa profissional. Mas se fosse me montar um par de caixas perfeito, César, você vai montar um par de caixas perfeito para ligar nesse PM5000. Eu tenho dinheiro aqui, eu quero montar. Eu montaria assim, um woofer que respondesse para baixo e faria o corte dele lá embaixo, woofer, certo? Para ele não precisar subir para médio grave, eu colocaria um mid-bass desses da Snake. Aí ele responderia médio grave e não precisaria fazer com que o woofer subisse tanto. Ele ficaria lá para baixo. E aí, um médio, tocando médio, para que esse mid-bass não precisasse subir tanto para cima falando médio. E aí um Twitter, você entendeu? Então é um assunto bem interessante e bem complicado, né? Agora, você vai falar que fazer 2 vias, aí o cara vai lá e me põe 2 vias, beleza. Um subwoofer e um Twitter. Daí abre o buraco, né? Cadê o médio grave? Fica sem médio grave tua caixa. User cassete MK, esses números do YouTube. César, qual é a sua fita cassete favorita? Cara, fita cassete é difícil, né? Eu usei muito nos anos 80 TDK, a A60 e a Sony EX. Mas por quê? Porque a gente trazia do Paraguai, era barato e tudo mais. Então hoje em dia, com certeza minha fita favorita são as rolinhos da Gradiente, né? Que você comprar por 100 agora não acha mais nada nem por 500. Inclusive, né? Bom, pra frente eu falo alguma coisa. Então pra mim, hoje, né? Seria a fita rolinho da Gradiente. Não pela qualidade, mas sim pela aparência dela. É bonita, né? Alexandre Soares. Fala, César, eu estou precisando lhe contactar no privado. Como eu faço? Bom, então, novamente, vou falar isso novamente aqui, eu não faço manutenção para terceiros,
porque eu não sou técnico, então eu não faço manutenção. Que mais? Que mais o pessoal me chama? Você me perguntando, às vezes vem no WhatsApp, né? Porque eu não vivo disso aqui, pessoal. Você entendeu? Então eu tô trabalhando. Tem uma pessoa aqui no WhatsApp veio e, pô, você não gosta de responder? Pô, eu no meio do meu serviço, né? Eu pego, tiro o celular, olho a mensagem e não dá pra ficar parando. Se eu ficar parando e respondendo, eu, né, não faço nada o dia inteiro e vou capaz até de alguém me pegar respondendo no celular, não dá, entendeu? Então eu não vivo disso. Então, como é que eu tô falando isso bem claramente para não, né, não adianta ficar, ele é muito cheio, não responde, é porque eu não posso ficar respondendo todo mundo, você entendeu? Então acontece isso, né? Às vezes a pessoa vem me perguntar alguma coisa, eu não posso responder e tal. Eu vou ser bem sincero, então, já respondendo aqui de cara. A única coisa que eu pararia, qualquer coisa, poderia até parar o meu serviço, o meu ganha-pão, né? E parar esse serviço e responder e talvez até perder esse serviço por estar respondendo, é se alguém me fornecesse alguma coisa. Você entendeu? Tipo, então, o que eu respondo na hora? César, meu pai aqui tem um som velho dos anos 80 e ele quer pôr à venda. Daí ele tira uma foto lá, é um gradiente, um polivox, uma coisa interessante. Eu paro tudo que eu tô fazendo e vou te falar, não, me interessa, me manda mais fotos e tudo mais. Essa é a única maneira de eu responder na hora o WhatsApp. Essa é a verdade, tá? Então, resumindo, depende do que você quer, entendeu? Como eu disse, eu não faço manutenção. Outra coisa que o pessoal vem aqui e fala assim, César, me vende um receiver. Me vende se tem um Mars, eu tenho uma venda, né? Mas diga, o PM também tem uma venda. Mas, tá vendo esse equalizador aí, César? Eu quero comprar esse equalizador. Quanto que é? Não. Aqui esse canal não é uma loja que tá tudo à venda. César, quanto que você me vende aquele CD lá em cima que tá tocando o pendrive? Não, não está à venda. Entendeu? Aqui não é tudo à venda, certo? César, eu quero esse PM que tá tocando aí. Esse não tá à venda, eu tenho um outro à venda. Né? Esse não é o mesmo, tá? Não é o mesmo PM que está à venda, certo? Então, César, eu quero esse par de caixa. Aí sim. Então o que acontece? Às vezes a pessoa vem no WhatsApp e me pergunta, você tem um receiver para venda? Tudo que eu tenho à venda está no canal, tá aí no YouTube, tá aí venda, receiver, venda, equalizador, venda, par de caixas, entendeu? Então, realmente, se for pedir assim, não, eu quero montar um equipamento, a pior parte desse tipo de equipamento é você querer montar. Não, quero um equipamento desse aqui completo, César, me venda aí. Não tenho. Né? Você vai ter que procurar um press, vai ter que procurar um power, você vai ter que procurar até montar, você entendeu? Então, basicamente é isso. Então, resumindo, se você quer meu contato, beleza. Eu vou passar aqui meu contato, eu vou responder você, mas só se for, só se não for isso que eu acabei de dizer, certo? 996556462, tá? Eu respondi aqui, mas como eu disse, eu não faço manutenção e não tenho qualquer equipamento que você queira à venda. Puxa, é difícil falar, mas é isso mesmo. Vamos lá. Daniel DRZ. Olá, César. De uns anos pra cá tenho restaurado por hobby alguns aparelhos de som, principalmente tape decks, mas até agora tinha sido apenas para mim ou parentes. Há pouco tempo comecei nas horas vagas a fazer alguns serviços para fora e fiquei assustado com a falta de conhecimento das pessoas e de como é complexo um tape deck. Por exemplo, as pessoas pensam que é só trocar uma correia de um aparelho de 45 anos e plim, magicamente ele está novo. Então, parabéns pelo seu trabalho de informação. Bom, então isso é normal, né? As pessoas achar que é simplesmente ir lá trocar correia e vai sair funcionando. Não precisa limpar a polia, porque a correia velha ficou grudada ali por 30 anos. Você não precisa fazer lubrificação dos eixos tal, para poder girar corretamente. Então é só trocar a correia. Então, realmente, o tape deck não é para qualquer um. Você entendeu? Não é uma coisa assim que a pessoa ter na banal e quer que funcione. Não, você tem que entender, aquilo ali é uma peça mecânica. Tem muito componente ali dentro, vai para frente, para trás e mexe, sobe, desce, entendeu? Então é bem complicado, né? E aqui ele comenta sobre eu dar informação. Cara, eu tento ser honesto. Tem muito equipamento à venda meu aqui, tape deck, que eu poderia vender como revisado e funcionando. Mas não, eu aviso,
aparelho com 40 anos, ele funciona, mas não foi feita revisão, né? Então ele está funcionando desde quando ele sempre esteve funcionando, né? Então uma hora ou outra pode dar algum problema, claro que pode. E aí, nesse de dar um problema, tem aquele fator que as pessoas não entendem. Que uma fita guardada na garagem, no sótão, ou lá achei lá no meio do mato uma caixa cheia de fita, né? E aí a pessoa quer pegar aquela fita e colocar num tape deck de R$1.000, de R$2.000 e achar que ele vai tocar lindo, maravilhoso? Não vai, você vai destruir o tape deck. Você entendeu? Então, a qualidade das fitas que você põe no equipamento é o que vai influenciar também. Então, e aí imagine você fazendo manutenção. Por isso que eu não faço para terceiros. Imagine você fazendo manutenção para terceiro. Aí você vai lá, calibra, limpa tudo certinho, devolve pro cliente. Aí o cliente vai lá, meia hora depois, tá ruim, tá abafado. Aí você pede pro cara fazer um vídeo, o cara tá com aquelas fitas baixas e amarelinha que o pai dele gravou lá em 1970, que ficou no sótão por 30 anos, depois o irmão dele jogou no poço, na garagem, e o cara pegou a fita e pôs lá. Quer dizer o quê? Na primeira rodada, já sujou a cabeça, já ficou sem agudo. Você entendeu? Então, cara, só o tempo que você gasta explicando pra pessoa que a fita tem que estar boa, que a fita tem que ser boa, que não é só o tape deck. Porque, veja bem, a pessoa compra, por exemplo, tô lá com uma caixa de fita, né? Que era do meu pai, do meu tio. Vou comprar um tape deck desse aqui na internet, desse vendedor aqui que diz que está revisado. Compra. Aí chega na casa dele, ele põe a fita, põe o play, a fita não roda ou sai tudo abafado ali. Esse deck velho que eu comprei aqui, tá louco, o cara me enganou. Um deck não tem nada com isso. Da tua fita tá tudo... Então agora você imagina ter que explicar isso, biriri. Cara, eu sinceramente já não tenho muito saco pra isso não, entendeu? Então, eu acho que é complicado. Como você disse, as pessoas não têm noção da onde estão se metendo, né? Alguém respondeu alguma coisa aqui? Se for curto eu leio. Vamos lá. User RK. César, meu pai vai comprar uma fita cassete Scott Dynarage lacrada original. Ai meu Deus do céu. Vamos ficar aqui até amanhã, né? Então o que acontece? Bom, como você não está perguntando, não fez aqui uma interrogação, sabe que eu falo ou não falo? Cara, fita lacrada, vou ser bem sincero, né? É uma discussão que eu tenho com o meu amigo Fabiano Américo aí, que ele compra as fitas lacradas e abre e vai usar. Cara, fita lacrada, você já imaginou? Fita 40 anos lacrada, né? Então por onde que elas passaram? Né? Como que ela sobreviveu? Existem várias teorias. Então você pode comprar uma fita dessa, pôr no teu tape deck e ele gravar lindo, maravilhoso. Mas talvez você coloque no teu tape deck e não grave. E aí você vai falar assim, não, essas fitas Scott Dynarage são uma bosta. Por quê? Porque olha que bosta de som. Só que a fita, como você acha que... Da onde você acha que o vendedor do Mercado Livre achou essa fita? Como que você acha que ela estava guardada até hoje lacrada? Por que que ela estava lacrada até hoje? Você acha que uma fita dessa lacrada, ela ficou bonitinha no armário guardado, ou então ficou bonitinha num mostruário de loja por 40 anos? Você acha mesmo? Claro que não, cara. Uma fita dessa, ela ficou numa loja, a hora que ninguém mais queria, o cara botou numa caixa e jogou no sótão. Jogou no banheiro. Eu já vi casos, numa loja bem conhecida aqui na minha região, que a pessoa me chamou para mostrar lá, e daí, pô, onde que tá as coisas que você tem, que é mais antiga, que não vendeu, e agora, né? Agora, com certeza ele já passou para frente isso daí. Tava onde? Tava no banheiro. Então tinha um banheiro lá que não usava e tava lá jogado. A caixa com as fitas. Então você imagina, as fitas têm que ter sido armazenadas de maneira correta. 40 anos no banheiro lá, aí o cara, daí depois de 40 anos, ninguém quer essa bosta aí. Põe lá no banheiro, beleza. Aí passou 20 anos, cara, os caras estão pagando 200 pila. Tira do banheiro, beleza. Vamos vender por 200? Vamos. Aí se vende por 200, aí o cara vai pôr no tape deck dele, a fita tudo mofada. Ah, mas meu deck que comprei do César lá é uma bosta. Comprei uma fita zero, pus no deck dele e não funcionou. Só que a fita do cara estava mal armazenada. Então é isso que eu falo, cara. Fita lacrada foi feita pra fazer que nem eu faço. Coleção. Então as minhas fitas lacradas estão lá, coleção, todas lacradinhas. Não abro, deixo elas quietas lá. Eu prefiro comprar um lote de fita aberta, de única gravação, de rádio ou de algum outro lugar. Igreja, eu comprei um lote de fita de igreja, que o cara gravava os cultos lá para poder... Acontecia muito isso nos anos 80. As rádios tinham que manter o material por uma semana da programação. Tá? Então nos anos 80 acontecia muito. Tipo, a programação
da rádio ia. Se caso, né, a censura, alguma coisa pedisse, não, eu quero dia tal hora. O cara tinha que ter armazenado aquele material. Então o pessoal usava muito essas fitas para armazenar, assim, armazenar ali a programação para que, se caso pedisse, né, isso era muito fita de rolo também. Então, aí sim, entendeu? Aí você compra, por quê? Porque a fita já foi aberta, já pegou ar, já sofreu com oxigênio, já respirou, já passou por uma cabeça, já desgrudou uma parte da outra. Aí ela tá ali legal. Agora, uma fita nova, que tá ali grudadinha desde 1970, lacrada e que foi armazenada no banheiro, vai saber? Eu já contei caso aqui, não vou contar isso de novo, de fita zero de rolo, que foi comprado lote, bem rapidinho, foi comprado lote de fita zero de rolo, tudo lacrada, beleza, vou pôr à venda, fui pôr à venda e começou a dar problema. Uma voltava, duas voltava, três voltava, por quê? Porque o cara, pô, a fita tá ruim. Quer dizer, foi mal armazenada, o lote inteiro de fita lacrada, teve que ser aberto todas elas, pego um deck de rolo, passado pelo deck de rolo, para sair tudo aquele poeira, aquela parte branca de fita, tirado, tudo limpado elas, colocado na caixa. Quer dizer o quê? Fita virgem. Só que já não tá mais lacrada. Por quê? Porque ela ficou mal armazenada. Caramba, né? Vamos lá. Existe um outro fator ainda, que eu nem vou comentar. Quer saber? Pergunta de novo aqui. Semana que vem eu respondo o terceiro fator de fita lacrada ser problema. Calvão 1091. Valeu, obrigado por essa hora. Valeu, obrigado. E esse vai ser bem mais do que uma hora, hein? Vintage Luiz José. Salve César, bora. Valeu pela sua opinião e era assim mesmo. Eu mesmo toquei muito com o tape deck. O azimuth é o ponto zero ou ponto zero no caso. O que acontecia de ter que mexer era que algumas gravações tinham mais agudos no canal. E aquela mexidinha ajudava. Tive 750D e até hoje não lembro onde foram parar os acrílicos e os alumínios dos acabamentos. A largura das pistas da cabeça tem influência, por isso usa osciloscópio, ou era usado na época também nas assistências. Daí deixava tudo ok. Meu pai e tios tinham aparelhos novos também, daí gravava uma fita para manter o padrão. Lembro que meu pai tinha uma fita de calibração da Philips, mas isso é mais uma de várias histórias. Ah, as fitas do meu pai e tios era tudo escrito com uma máquina igual a sua, parece letra corrida. Eu mostrei na semana passada uma fita onde a gente escrevia na máquina de escrever, né? Ali as músicas e tal, e era numa fita por extenso, né? Que passava ali. Parece letra corrida. Até estava procurando uma máquina igual. Bah, você tem ainda a máquina? Tenho. Tá aqui a máquina, que eu preciso fazer um vídeo, né? Mostrando a máquina e como a gente fazia. Pegava o disco de vinil, botava para tocar, botava para gravar, selecionava a música, daí ia lá e fazia a seleção de música, passava para a caixinha, para o sulfite, cortava, colocava. Isso era um ritual, né? Que, cara, era muito legal, né? Então, não tem nem o que dizer. Até, inclusive, eu tava mexendo nas minhas fitas aqui. Cara, até vou pegar aqui, acho que talvez. Porque agora eu vou ter que emendar o vídeo novamente, né? Esse vídeo vai ter mais do que uma hora. Então, era muito legal isso e eu tenho a máquina ainda assim. Valeu, meu amigo. Abraço. César, na sua opinião, qual é a mais bonito? CD 5500, CD 3500, CD2 ou CD 4000? Cara, CD2 e CD 5500 é a mesma coisa, só que um é escuro, né? Então, numa linha System One, claro que o CD2 é bonito. Mas numa linha Compo, com certeza o 5500. CD 3500 eu não acho bonito não. CD 4000, então eu ficaria com o CD 5500 modelo exportação, primeira versão. Nando Lunelli, olá César, comentando ainda sobre as fitas cassete. Além do azimuth, tem também a questão da rotação. Recentemente adquiri o acervo da antiga danceteria da minha cidade para coleção e percebi várias variações de rotação de uma para outra em relação aos meus tapes. Lembro que na época o DJ tinha adaptado pitch nos tapes Akai que usavam lá. Forte abraço. Exatamente. No 750 também. Pessoal, vou ter que emendar o vídeo aqui, peraí. Bom, vamos lá. Hoje vamos bater mais do que uma hora. Então, exatamente, no 750D, cara, você tem diabos, música, né? Então vamos lá. Não sei se o YouTube vai acabar cortando aí esse vídeo por eu estar falando essas besteiras aí, esses palavrão, tá? Então não esquece de dar o like para ajudar.
Compartilha esse vídeo aí com alguém que também gosta dessas coisas, que quer fazer alguma pergunta, que tem alguma dúvida boba aí também, né? Ou uma dúvida mais interessante. Porque às vezes o que acontece? Às vezes as pessoas vêm, né, para você, para alguém, assim, fazer uma pergunta que, puxa, todo mundo sabe e a pessoa não sabe. Então, né, indica o canal aí que a gente responde. Vamos tentar passar a informação para as pessoas, para que as pessoas não acabem caindo aí em golpes, né? Tipo golpe de, nossa, lindo, maravilhoso, tudo arrebentado, quebrado, né? Então, vamos lá. Os 750D, o pessoal tirava lá o volume do fone de ouvido e colocava pitch control. Isso direto no 750, né? Então, com certeza, o pitch control foi uma adaptação que foi feita e aí você se perde completamente. Mas por que isso? Você tem que entender. César, por que tirar um tape deck de um padrão? Por que você não faz uma fita e por que não existe uma padronização de fita? Porque quando eu ponho num tape, toque bem, pôr no outro, toque bem. Cara, a quantidade de tape deck, de modelos de cabeça, modelo de motor, cara, é muito grande. Então essas variações de um tape para o outro aconteciam. E aí quando o cara via que acontecia, o cara tinha que tirar lá a tampinha e meter o parafuso, a chave no parafuso do azimuth. Quando via que acontecia, o cara tinha que ir lá e adaptar um pitch para aumentar e diminuir a velocidade. Por quê? Porque esses tape decks, eles são... A quantidade de tape deck que foi fabricado, né, é imensa. A quantidade de cabeça existente. Então, você entendeu? Vamos lá. Douglas MR. Douglas é membro do canal, agradeço de coração. Olá, César, beleza? Noto aqui... Peraí que me engasguei aqui. Olá, César, beleza? Noto aqui que não tem mais os vídeos de Senta que lá vem história. Tem como fazer alguns novos? Conta histórias legais, suas histórias do tempo da loja, enfim. Chegou a tocar PM5000 profissionalmente? Não. Conta umas boas. Um abraço. Conforme eu vou mexendo nas coisas aqui, vão aparecendo as coisas, eu vou contando história, né? Mas às vezes eu nem lembro se eu já fiz ou não, então daí acaba não fazendo. Mas por tempo mesmo, tá, Douglas? Peço desculpa aí, mas sempre que dá eu faço um videozinho de história. Se você lembra de alguma coisa que aconteceu aí, né? Lá na loja, me avisa aí, a gente faz um videozinho. Vamos ver se alguém respondeu alguma coisa aqui. Vamos lá. Não dá pra ficar respondendo as respostas, tá? Continuando, que hoje o bicho aqui vai pegar mais de 1 hora. Que trabalho para alinhar os 950D e os 30BS? Não só o azimuth, mas a velocidade dos motores, ainda mais depois de trocar correia. Então é isso mesmo, né? Você mesmo com o mesmo modelo de tape deck, já é difícil de você ter 3 tape decks que toquem iguaizinhos. Imagine modelos diferentes de aparelho, né, Norton? Norton é membro do canal, agradeço. Vladimir Espíndola. Olá, César. Posso ligar um violão ou uma guitarra nas entradas de microfones do meu Cygnus AC500? Ou são específicas mesmo só para microfone? Lembrando que é apenas para usar em brincadeiras, em volume moderado, em casa mesmo. Desde já, obrigado. Cara, o que pode... A conexão seria básica para instrumento, microfone. Talvez mude um pouquinho ali a impedância, né? Mas, cara, eu sempre fui contra essas entradas nesse tipo de aparelho, né? Porque picos, né? Picos, se o cara derruba o microfone no chão, se o cara dá uma dedilhada numa corda, se o cara puxa um cabo ali de microfone com aparelho com volume alto, eu sempre fui contra. Você pode fazer sem problema nenhum, por sua conta e risco. Dá para ligar sim, normal. Como eu disse, a conexão basicamente é a mesma coisa, só talvez mude a impedância, né? Exemplo, se você pôr um microfone, talvez você tenha que pôr mais volume. Se você pôr uma guitarra, talvez com menos volume, ela toque mais alto, né? Por causa da impedância da entrada. Então seria basicamente isso. Eu sou contra, mas você pode fazer tranquilamente, ainda mais no AC500, que são 2, né? São 2 entradas, se eu não me engano. Então, sem problema nenhum, tá? Continuando. F. Suzano.
Se por algum motivo alguma pergunta não ficou bem esclarecida, refaça aí, tá? F. Suzano. Azimuth ou alinhamento do cabeçote com a fita magnética. Melhora o áudio se a fita magnética estiver com o sinal de áudio da fita também alinhado. Qualidade do áudio depende também dos componentes eletrônicos da placa, principalmente os capacitores de sinal do pré de sinal dos cabeçotes. Aconselho não usar fitas com música de referência, como o amigo César comentou, que tem que melhorar as fitas gravadas e não o aparelho de tape deck, que pode estar bem alinhado. Valeu! Então é isso mesmo, aquele comentário que eu fiz, né? Melhora as tuas fitas e pega um tape deck bem calibrado e tudo mais, e pega tuas fitas e refaça todas elas no mesmo nível, né? Antigamente a gente tinha que ficar levando as fitas para outro lugar, usando outros tapes, mas hoje em dia, se você tem um tape lá, para que ficar, né? Mudando. Mais que ele pergunta aqui com relação ao alinhamento. Então, é aquilo que eu comentei aí já mais para frente, cara. Então você vai lá, faz um alinhamento exclusivo para um tape deck, aí quando você vai pôr num outro tape deck, material, tipo de cabeça diferente, tudo pode acontecer ali que não fique legal. Vai ficar bom? Para nossa época ficava bom? Sim, mas hoje em dia talvez a concepção das pessoas com áudio perfeito, né? Não tá tão bom assim, vou mexer aqui, né? Então, o ideal seria realmente calibrar o tape deck de uma maneira e não mexer mais. Eu já mostrei aqui várias vezes no meu canal que eu pego uma fita gravada em um certo tape deck e eu vou colocando, porque o melhor tape deck possível, imaginário, seria um tape deck que reproduza fitas gravadas em Nakamichi e fitas gravadas num S95. Então, digamos assim, se eu tenho um tape deck que reproduz bem, fitas bem gravadas e daquelas mal gravadas, esse é o melhor tape. Que tem tape deck que reproduz fitas bem gravadas, mas as mal gravadas não reproduz, entendeu? Então é bem complicado. Essa parte de fita, as pessoas novas que querem um toca-fitas, se querem brincar com fitas, elas têm que entender todo esse tipo de coisa, né? As pessoas acham que é simplesmente pôr ali, dar o play como se fosse um pendrive, um MP3, um CD player. E não é, né? Não é bem assim, né? E o pior de tudo é que daí vem algumas pessoas, já estou falando sem voz. Então hoje eu estou fazendo esse vídeo sexta-feira à tarde, né? Eu preciso fazer um vídeo do PM tocando essas caixas aqui ainda. E provavelmente eu não devo fazer live hoje. Mas então estou fazendo esse vídeo sexta-feira à tarde. Se você fez uma pergunta depois desse horário, refaça para a semana que vem. Então as pessoas têm que entender que a fita cassete, tem pessoas que vêm e falam assim, não, fita cassete é superior a pendrive, a não sei o que. Cara, depende. Daí você muda, você transforma a expectativa da pessoa. A pessoa está acostumada lá com o som do pendrive. Ó, aí sim. Ih, vai dar direitos. Então você está lá acostumado com o pendrive tocando, e aí a pessoa põe uma fita e acha que vai tocar igual. Mas se a cabeça não estiver boa, se a fita não estiver bem gravada, então quer dizer o quê? Uma fita pode superar, assim como o vinil, tudo isso que eu estou falando é pro vinil também, certo? Um vinil ou uma fita pode superar um áudio digital, bem gravado, bem analisado? Pode, mas vai depender de muitas coisas. Vai depender do tape deck bom, da gravação boa, da fita boa. Não vai pensar que uma fita velha, lá, mal gravada 50 vezes em cima, num S95, vai tocar melhor do que um áudio em pendrive ou MP3. É a mesma coisa. Por falar em Senta Que Lá Vem História, eu acabei de falar do Senta Que Lá Vem História, do manual, né? Não, putz, o que eu ia falar do Senta Que Lá? Cara, é muita coisa. Que o nosso amigo Douglas perguntou do Senta Que Lá Vem História e tinha um assunto aqui que poderia ser do Senta Que Lá Vem História. Eu não lembro mais. Mas um dos casos do Senta Que Lá Vem História, que é justamente isso, que eu esqueci. Não, que assim, a pessoa ia lá, comprava discos de 600 conto, cara. Então ia lá, vinha da Inglaterra com disco de 600 pau. Não, comprei esse disco por 600 conto. Aí comprou lá um equipamento comigo, que eu já vou falar qual é, e daí falou assim, pô, teu equipamento tá ruim, não tá bom. Tá, mas então traz aqui que eu vou testar. Eu não sabia que ela comprava disco de 600 reais, tá? Ela foi lá, comprou um equipamento, levou, aí falou assim, não, quando eu ponho meus discos ele baixa a rotação, fica ruim, né? Então aguarde que vai ser um Senta Que Lá Vem História. Daí eu só vou dar
só vou comentar um pouco aqui antes. Então daí eu falei, eu ia lá, não, então me traz aqui. Aí testava o aparelho, perfeito. Levava na casa da pessoa, ruim. Eu falei assim, então me traz seus discos. A hora que ela apareceu com os discos, disco 180 gramas, tudo importado. Pra tocar numa vitrolinha daquelas laranjadinhas da Philips. Daí eu falei na cara do cara, falei assim, cara, você tá pagando 600 pau num disco e quer tocar num toca-disquinho de duzentão? Não dá, entendeu? Claro que você não vai ter qualidade nisso, né? Então a mesma coisa, o cara acha que ele vai pegar um toca-discos desse de plástico, com agulha dessas mais fuleiragem que tem, que é um prego VN100, sei lá o que, e vai ter uma qualidade. Não, comprei esse disco aqui, ó, super tal, não sei o que, vou pôr aqui no meu toca-disquinho novo. Aí quando você vê o toca-disquinho novo do cara com cápsula cerâmica com ponta de prego, não vai ter qualidade, né? Então quando as pessoas vêm e falam assim, tem ideia que tem mais qualidade de que o MP3? Com certeza, dependendo da fita, principalmente de rolo do aparelho, vai ter. Mas tem que ter uma combinação de coisas aí. Não é simplesmente qualquer aparelho que vai dar um som perfeito, não. A mesma coisa com o vinil, você entendeu? Pro vinil tocar legal, bonito e tal, tem que ter uma cápsula boa, um conjunto de captura ali legal, um amplificador legal, esse tipo de coisa, né? Então é bem complicado. Então é isso aí, chega, já tô ficando sem voz. Na verdade, já fiquei sem voz. Já vou desistir da live de hoje, que eu ia conversar sobre caixa acústica. Então deixa sua pergunta para a semana que vem e não esquece, já que vou abandonar a live, não esquece de dar o like aí e de comentar aqui, né? Fazer uma pergunta, alguma coisa. E é isso aí. Like, abraço. Até a próxima. Deixa tua pergunta para a semana que vem. Vamos escutar, vamos ver o que tá tocando aqui agora. E voltou pro aba. É isso aí, abraço.